Aleluia, graças a Deus. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Motivo de muita alegria, feliz, mais feliz ainda com esse povo aqui reunido para adorar o Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Cadê a Bíblia Sagrada? Você trouxe, irmão? Deixa eu ver se você trouxe. Vê se do seu lado tem alguém que não possui a Bíblia Sagrada e mostra ela onde nós vamos ler, para que todos venhamos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. Eu estou remoendo um texto, irmão, já tem umas 2 semanas, é o texto de Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Aleluia. Quem achou, diga vitória. Quem não achou, diga espera aí, pastor. Eu vou esperar você chegar na vitória. Dá uma carona para esse crente aí que está do seu lado. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, eu tenho bastante tempo de ministério, nunca preguei em Lucas capítulo 5. É a primeira vez. Assim na igreja é a primeira vez que eu prego Lucas capítulo 5. Eu já preguei sobre a pesca lá de João, né? Quando Jesus vai restaurar Pedro, mas Lucas capítulo 5 é a primeira vez que eu prego na igreja. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, a partir de agora serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema entendendo o propósito de um milagre. Eu quero falar sobre um milagre, sobre o propósito dessa pesca maravilhosa, a qual Pedro, Tiago e João alcançaram. O texto é bem conhecido e relata para nós um fato que eu vou fugir um pouquinho daquilo que você tem ouvido desse texto. Eu vou pegar um pouquinho diferente do que muita gente fala sobre esse texto. A história começa com uma noite de pesca, em que os sócios se reúnem para fazer uma pesca como de costume. Talvez aquele ato seria um ato diário daquela pequena empresa
em que Pedro, Tiago e João faziam parte, eles eram sócios. Aquele negócio era um negócio que trazia para casa daquelas famílias o pão de cada dia. E naquela noite, foi uma noite frustrada, em que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quem aqui já foi pescar alguma vez, irmão? De anzol, de rede? Tem uns pescadores aí, irmão, que não pesca nem bota, né? Já viu quando você vai pescar assim com anzol, que pega aquela bota de vez em quando? Traz aquele... Nesse dia, nem isso, nem a bota, eles não acharam nem uma sandália no fundo do lago de Genezaré. Não acharam, não pegaram nada. A noite inteira, irmão, pescando. A noite inteira. E quem já pescou à noite sabe, ainda mais de rede, o quanto sacrificante é. Não é fácil, irmão. É cansativo. Lançar rede, deixar lá um tempo, e depois puxar a rede, puxa, e traz a rede para o barco e não tem nada, joga a rede de novo, e naquela época não tinha motor de barco, era no remo, e o dia amanhece, e eles não pegaram nada. Diz o texto que quando Jesus chegou à praia, aqueles homens estão lavando a rede, era um costume, tem que se lavar a rede para botar para secar, senão a rede apodrece mais rápido. E eles, naquele ato de lavar a rede, eu imagino que aquele dia foi tão frustrante, irmão, que Pedro, Tiago e João ali lavando as redes, falaram assim: rapaz, a gente não pegou nada. Já viu, irmão, quando você está fazendo alguma coisa, você dá o teu melhor, faz tudo o que você pode fazer, e o resultado, ele é negativo? Já aconteceu isso com você? Se a gente fosse atualizar, hoje, é como aquela pessoa que se preparasse para um concurso público, estudasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai cheio de fé, cheio de esperança, ele vai lançar a rede, e quando ele vê o resultado, o nome dele não está nem na espera. Ou aquele irmão, aquela irmã, que se preparou, estudou, e vai fazer uma entrevista de emprego, e ele vai lá cheio de expectativa, e aquela pessoa fala assim: olha, eu vou ligar até amanhã, e passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, dá um sentimento de frustração, dá ou não dá? A gente fica triste, porque tem coisas na vida, irmão, que a gente não consegue tudo que a gente sonha, projeta. Muitas das vezes, irmãos, a gente se frustra, a gente fica cabisbaixo, a gente fica como os discípulos, lavando as redes. Lavar rede, naquela manhã, não era lavar a rede de alegria, mas de frustração. Mas isso vai dar margem, e aqui nós começamos a entender 3 passos para alcançar o milagre. Quem quer aprender comigo, irmão? 3 passos para alcançar o milagre. O primeiro passo é exatamente o local do fracasso. O motivo do fracasso é a primeira atitude que eu tenho que ter para alcançar um milagre da parte de Deus. Qual é, pastor? É lavar rede. Lavar rede naquele dia significava fracasso, frustração. Eles estavam vazios. E é exatamente esse passo que eu tenho que dar para alcançar o milagre da parte do Senhor. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Nós só entendemos o que é se esvaziar de nós mesmos, irmãos, quando a gente tenta, a gente luta, a gente faz e a gente fracassa. Aí a gente consegue olhar para o céu e dizer assim: não deu certo. E agora, Senhor, me ajuda. É ou não é verdade? É quando o médico diz para você que não tem mais jeito, que você lutou de todas as formas, fez de todas as maneiras, e quando você olha o resultado, não tem mais jeito. O médico diz: olha,
o teu caso não tem mais jeito. O teu problema não tem solução. A tua dívida é impagável. Quando nós chegamos no fundo do poço, nós só temos um lugar para olhar, que é para o alto. É quando nós estamos lá embaixo, é que nós conseguimos olhar para a solução do problema. E a solução do problema vem do alto. É por isso que o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, mas de onde virá o meu socorro? E ele entendeu que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você estiver lá no fundo do poço, achar que não tem mais solução para o teu problema, lembre-se do seguinte: a solução, quando você se esvazia de si mesmo e deixa Jesus tomar conta da tua vida, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus vai dizer que para segui-lo, irmão, nós devemos negar-se a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo. Negar-se a si mesmo é se esvaziar de si, dos seus conceitos, dos seus talentos, daquilo que você pensa que é se esvaziar de si mesmo e dizer: Senhor, toma a frente da minha vida, toma a frente, Senhor, porque eu sei que quando o Senhor está na frente da minha vida, eu sei que o milagre vai acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Então o primeiro passo para alcançar o milagre é se esvaziar de si mesmo. A segunda atitude é que quando eles estavam lavando a rede, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, eu acabei de pregar agora para essa galera, vocês estavam aí ouvindo. Pedro, pega o teu barco e vamos para o mar alto, vamos pescar mais um pouco, Pedro. Pedro olhou para Jesus: mestre, eu tenho pescado a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra nós vamos buscar os peixes. A segunda atitude para o milagre acontecer na minha vida é crer na pessoa bendita de Jesus Cristo, é crer na sua palavra, é crer naquilo que Ele diz para mim. E crer, irmão, vai além da razão. Crer vai além do racional. Entenda o que eu vou explicar para você. A fé é muito mais do que a razão. A fé, ela anda pela razão, mas ela vai muito além da razão. Pedro, irmão, era um homem experiente do mar. Pedro era dono de uma empresa de pesca. Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro sabia o que estava falando. E agora vem um homem que talvez ele soubesse que era um carpinteiro, em que ele já tinha ouvido falar. Eu vou obedecer um homem que é carpinteiro, que não entende nada de mar? Sinceramente, irmão, eu, pastor Anderson, se eu estou naquele barco, naquele dia, pesquei a noite toda, e alguém falasse para mim voltar para pescar, eu falei: eu não, estou fora, estou cansado. Você já chegou, irmão, um dia cansado do trabalho, você pegou o ônibus cheio, pegou o trem lotado, foi em pé, porque andar no trem hoje, irmão, tem que andar assim. Se tu tirar um pé, tu vai daqui na Central do Brasil só com o pé, é ou não é? Cansado, fatigado, trabalhou o dia inteiro, o dia foi cansativo, o chefe pegou no teu pé, tu está estressado, tu está cansado, aí voltou de viagem, aquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro, aquela maravilha, aí tu pegou o ônibus para Jardim Gramacho, aquele ônibus que não liga o ar-condicionado. Um calor danado dentro do ônibus, vindo lá da Barra da Tijuca, né, pastor Zé Felipe? Cansativo. A única coisa que você chega em casa é tomar um banho, comer alguma coisa e deitar. Pedro estava assim, mano, naquele dia. Se fosse eu, irmão, eu acho que eu não iria. Mas aí Pedro pensou: rapaz, esse homem aí, já falaram que esse homem aí é alguém. Jesus, olha, a razão diz para mim que não dá para ir. À noite dá mais peixe. É melhor pescar em água rasa. O Senhor está mandando a gente lá para o fundo do lago, e de manhã tem menos peixe. A razão diz para mim não ir, mas sobre a tua palavra eu vou.
Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que deixam de receber milagre, porque elas passam a acreditar apenas na razão, naquilo que o homem pode fazer, naquilo que a sua força pode fazer, naquilo que o seu intelecto pode fazer, e é bom você andar na razão. A razão não é algo que Deus despreza, não, mas eu quero te dizer que a fé, ela vai além da razão, a fé ela age no sobrenatural. Talvez a tua vida esteja no fundo do poço, você não pegou nada a noite inteira, mas tem um milagre de Deus esperando a tua vida pelo amanhecer. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, bendito seja o nome do Senhor. Acredite na palavra do Senhor, acredite no que Cristo tem preparado para todos aqueles que o amam. Nós temos que crer. Então, o primeiro ponto para o milagre acontecer é me esvaziar. Segundo é crer. E o terceiro é obedecer. Tem muita gente, irmão, que até crê, mas obedecer é que é o fato. A fé, irmão, sem ação, ela é vã. Não serve para nada. Pedro poderia dizer: Senhor, eu acredito que vai dar peixe, mas sabe como é que é, né, Senhor? Eu não vou, não. Ia adiantar alguma coisa, irmão? Ia adiantar alguma coisa ele acreditar? Não. A fé que não é acompanhada de obediência é uma fé morta. É isso que Tiago está dizendo. A fé sem obras, ela é morta. Não serve para nada. Tem muita gente que quer ter experiências com Deus, mas não quer obedecer o que Deus diz. Lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não adianta chamar a Deus, Jesus Cristo, de Senhor, e não obedecer o que Ele manda você fazer. Aí Ele vai dizer sobre os dois alicerces, que aquele que ouve e pratica a palavra, é assemelhado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é aquele homem que edificou a sua casa sobre areia. Então, irmão, a prática da palavra, da ordem de Jesus, a obediência àquilo que Jesus manda a gente fazer, é que vai resultar em a casa não cair, em um milagre acontecer. Então, em nome de Jesus Cristo, o que está faltando para você obedecer a Jesus? Comece a obedecer hoje, que o milagre das redes vão acontecer na tua vida. Pastor, se eu fizer essas três coisas, o milagre vai acontecer, sem dúvida. Eu afirmo para você que o milagre vai acontecer quando você se esvaziar de si mesmo, quando você crê na palavra de Jesus e quando você obedecer a Jesus. O milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, então, quando eu lançar a rede, o milagre da prosperidade vai acontecer na minha vida. Talvez aconteça. Mas o grande milagre nesse texto não é a pesca maravilhosa. Como assim, pastor? Não é a pesca maravilhosa. O milagre não é esse? Não. Pastor, isso é doido mesmo. O milagre, o grande milagre não é esse? Eu falei sobre conhecendo a essência de um milagre. Mas o verdadeiro milagre, ele está depois que eles voltaram da praia com dois barcos cheios de peixes, quase afundando, quase indo a pique. Uma lançada de rede encheu dois barcos que quase iam a pique, quase afundavam, de tão cheios que estavam. Então, pastor, se o maior milagre não é os peixes, então qual é o maior milagre? O milagre dos peixes deu início ao verdadeiro milagre. E qual é a essência desse milagre, pastor? A essência desse milagre se divide em 5 etapas. A primeira etapa é que quando Jesus voltou com João, Pedro e Tiago do mar, eles ficaram atônitos com aquela situação. E Pedro olhou para Jesus, se lançou dentro d'água e falou assim: Senhor, sai de perto de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
eu não mereço estar perto do Senhor. O primeiro milagre que acontece com o milagre de Jesus é que eu reconheço que sou um pecador. Se Jesus fizer um milagre na minha vida e eu não entender que eu não mereço, que eu sou um pecador, que eu sou alguém que não sou alvo da bênção de Deus por merecimento, mas por graça e misericórdia, o milagre de Deus não é completo na minha vida. Eu tenho que entender que o meu encontro com o Senhor gera em mim o entendimento que eu sou um pecador. Você vai ver isso em toda a Bíblia, irmão. Isaías, quando viu o Senhor sentado no sublime trono, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no povo de impuros lábios. Ele reconheceu que era um pecador. Quem não reconhece que é um pecador, não está vivendo os milagres de Jesus. É aquilo que diz Efésios, capítulo 2. É aquela pessoa que acha que está fazendo muita coisa pelas coisas de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo, e vai bater no peito e vai dizer assim: Senhor, eu mereço estar aqui no céu. Será que a gente merece ir para o céu, irmão? O milagre de Jesus faz a gente entender que nós somos pecadores, totalmente dependentes dEle. O segundo milagre, a segunda essência desse milagre, é que Pedro, ele se prostrou diante de Jesus, ele adorou ao Senhor. O milagre de Jesus me transforma num verdadeiro adorador. Como eu já disse aqui outras vezes, Deus não procura pastores, Deus não procura pregadores, Deus não procura quem canta bem, quem toca bem, Deus não procura isso. Deus ainda continua procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. É isso que Deus está procurando, e essa noite Ele está achando aqui essa noite, para a glória do nome do Senhor. Deus, Ele procura adoradores, pessoas que não medem esforços, pessoas que se entregam à obra, que entendem que existe um propósito maior, que é de adoração ao Senhor. Então eles entregam a sua vida para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Terceira essência desse milagre: reconheço que eu sou um pecador, me torno um adorador. E terceiro, aquele milagre criou no coração de Pedro e daqueles de Tiago e de João temor. Diz o texto que o temor se apoderou deles. A palavra temor tem a ver com medo, sim. Mas não é um medo de olhar para Jesus e falar assim: ai, eu tenho medo de Jesus, não. O temor do Senhor gera em nós reverência, respeito, dar dignidade àquele que merece. O temor do Senhor, diz Provérbios 1,7, é o princípio de toda sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 27 diz que o temor do Senhor produz em nós vida e nos livra do laço da morte. Quem teme ao Senhor tem vida em si mesmo e é abençoado. O temor do Senhor. A igreja do século 21 tem perdido o respeito, o temor. E quando nós olhamos lá em Atos capítulo 2, uma das características da igreja primitiva era o temor do Senhor. Nós temos que entrar nessa casa, como disse aqui a nossa jovem Thaís, e entender que nós estamos prestando um culto a Deus. Pedro, quando viu o milagre, ele olhou para Jesus e falou assim: esse homem é poderoso, esse homem tem um controle de tudo na mão dele, tudo está no poder dele, esse homem tem que ser reverenciado, esse homem é soberano, ele é rei dos reis, ele é senhor, é esse temor que tem que estar no nosso coração. A essência do verdadeiro milagre gera em nós o temor. Em quarto lugar, diz o texto que Jesus Cristo, depois que Pedro se ajoelhou, disse que era um pecador, ficou temente a ele, Jesus falou assim: olha, a partir de hoje você deixa de ser pescador de peixe e vai virar um pescador de homens. A essência de um milagre gera em nós a vontade de servir a Cristo. E a melhor maneira de servir a Cristo, como é que é, irmão?
pescar almas. Do pastor da igreja, a pessoa que aceitou Jesus Cristo ontem, se você não tem desejo de ganhar alma, você ainda não tem a essência do milagre na tua vida. Se você não tem desejo de ganhar almas, de falar de Jesus para outra pessoa, que milagre é esse que Jesus fez em você? Que milagre é esse que Jesus fez na tua vida? O milagre de Deus em nós gera replicar isso que Deus fez na minha vida. Jesus me transformou, eu reconheci que sou um pecador, fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e agora eu vou anunciar as boas novas, aquelas vidas que estão lá fora. Eu tenho que ter desejo de falar de Jesus, irmãos. Eu tenho que ter desejo de ganhar almas. Os meus familiares, começando dentro de casa, meus vizinhos, meus amigos de trabalho, meus amigos de escola. Se eu não falo de Jesus, irmão, como é que eu tenho um milagre de Deus na minha vida? Apocalipse capítulo 22 nos chama a atenção, quando o texto diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aquela timidez, irmão, não é daquela pessoa que fica ali assim, não é aquela pessoa que tem a personalidade fechada, não. O tímido é aquele que não se propõe a falar das boas novas de Jesus Cristo. Como é que é a sua vida, irmão? Como é que é a sua vida no trabalho? Você é testemunha de Jesus? Não é para você ficar falando de Jesus o tempo todo no trabalho, não. Querendo voar no trabalho, não. Querendo voar na escola, não. Mas você testemunhar de Cristo numa oportunidade de falar, porque você é testemunha de Cristo também trabalhando. E quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, convidar a pessoa, talvez você não saiba falar muito, irmão. Talvez você tenha dificuldade de falar, de você não conhecer muito a palavra, mas se você convidar alguém para a igreja e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus perdoa os teus pecados e Jesus te faz uma nova criatura, você pode fazer. Em último lugar, a essência de um milagre vai fazer-nos entender que o Senhor é maior do que a bênção que Ele pode nos dar. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eles pegaram aqueles 2 barcos de peixe cheio, eles chegaram na praia, Pedro se prostrou, adorou, reconheceu que era um pecador, Jesus deu uma promessa que ele ia ser pescador de homens, e Jesus falou assim, agora vocês vão me seguir. Diz o texto no versículo 11 que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Aquilo que você acha que é um milagre, para eles abandonaram. Se fosse você, irmão, você ficaria com os peixes ou você seguia Jesus? Diz o texto que eles abandonaram tudo, largaram o negócio. Não estou dizendo para você largar o trabalho não, tá bom, irmão? Eu vou fazer você entender. Eles abriram mão daquela pescaria grandiosa, abandonaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Então o milagre não foi os peixes, porque eles não deram valor à bênção, eles deram valor ao Senhor da bênção. Eles chegaram à conclusão, falaram, rapaz, tu viu o que aconteceu? Tu viu a quantidade de peixe que a gente pegou? Se fosse muita gente dessa geração, irmão, ia falar assim, não, vamos pegar esse peixe, vamos vender, o negócio agora vai prosperar, agora vai dar tudo certo. E eles não. Deixa isso aí. Dá isso aí para as pessoas que precisam. Eu vou seguir ele. Porque se eu estiver com ele, não vai faltar nada para mim. É ele o causador do milagre. É ele que eu tenho que seguir. É ele que eu tenho que andar, é com ele que eu tenho que andar. É Ele que eu tenho que buscar, é com Ele que eu tenho que estar, ainda que eu ande até pelo vale da sombra da morte, eu sei de uma coisa, Ele está comigo e nunca vai me abandonar. O segredo da vitória está nele. E tem gente, irmão, por isso que eu falei que a mensagem ia ser um pouco diferente do que você ouve, porque tem gente, irmão, que vai de igreja em igreja buscando o peixe. Um dia está nessa igreja, vou ver se tem peixe aqui para mim. Jesus, me dá o peixe, Jesus. Aí Deus não dá o peixe para ele aqui. Ele vai o peixe lá na esquina. Senhor, me dá o peixe, que eu preciso de um peixe. Eu quero comer um peixe, Senhor. Aí ele não consegue. Aí ele vai buscando o peixe.
e deixa de buscar o Senhor que manda o peixe para a rede dele. O Salmo 23 termina de uma forma brilhante. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Você não precisa. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você se tornar um crente maduro. Você pode pedir bênção? Pode, claro que pode. Mas você deve buscar o Senhor, porque buscando o Senhor é que a bênção vai chegar na tua vida. Pare de buscar bênção, irmão. Pare de ficar preocupado com o que Deus vai fazer na tua vida. Se preocupe em agradar Ele, porque como diz o Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O crente, irmão, não precisa ficar desesperado atrás da bênção. É a bênção que vai atrás do crente, porque o crente ele é fiel a Deus, ele segue a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O que você vai ficar seguindo, irmão? A bênção? Você quer milagre? Quer viver milagre? Milagre é a essência dele, não é o resultado dele. O resultado dele é bom, é positivo, mas melhor é ter essência, é ter o Senhor Jesus Cristo dentro da sua vida, e é Ele que você deve seguir, é Ele que você deve buscar. Quando o texto diz que eles abandonaram tudo e seguiram Jesus, é que a partir daquele momento a prioridade da vida deles passou a ser o Senhor. Qual é a prioridade da tua vida? Qual é a prioridade do que você quer? É os teus negócios, é a tua casa, é tudo que você tem? Coloque Deus como primeiro lugar da tua vida, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda isso, creia nisso, obedeça a isso, que você vai ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Alguém aqui essa noite, irmão, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e hoje quer assim fazer? Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Não há ninguém? Então pega a mão no crente que está do teu lado, pega a mão dele, ore com ele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te bendizer, te agradecer, te glorificar, te exaltar, Senhor, porque mais do que a bênção, nós temos o Senhor da bênção. Faz-nos, Senhor, ser cristãos maduros, cristãos, Senhor, que vão além de enxergar aquilo que o Senhor pode nos dar, mas enxergar quem Tu és, porque Tu és o maior milagre que nós podemos ter. Tu és o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. Tu és, Senhor, aquele que nos sustenta e nos guarda. Tu és aquele que nos livra de todo mal, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos abençoa no momento de necessidade. Nós não precisamos buscar a bênção, porque a bênção é o Senhor na nossa vida. Assim como o salmista Davi disse, eu posso ter falta de tudo, mas se eu tenho o Senhor, nada me falta, porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha força, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita, o Senhor me guardará de dia e de noite, é o Senhor, eu tenho que estar com o Senhor, é estar nele, e a bênção do Todo-Poderoso estará sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, e diga ela assim, fica tranquilo, a bênção vai te alcançar, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ligar, Felipe. Pode ligar. Vem cá, Mateus. Vem cá, Tiago.